A paz do Senhor Jesus, meus queridos. Nós vamos passar por mais um estudo. Desta vez, nós vamos estudar a palavra Deus. Eu preciso entender e ter uma compreensão clara do que a Bíblia quer dizer quando ela diz Deus. Ela está falando de quem? Quem é o meu Deus? Quem é o teu Deus? É isso que nós vamos estudar. Deus é um substantivo masculino, ente infinito, eterno, causa necessária e fim último de tudo que existe. O ser que está acima de todas as coisas, o Criador do universo, ser absoluto, incontestável. Ô irmão, amigo, você que está me ouvindo, você sabe o que significa essa palavra incontestável? Então procure descobrir aí, tá? Incontestável e perfeito. Nas religiões monoteístas, uma só divindade, que é o nosso caso. Nós somos monoteísta. A Igreja de Cristo é monoteísta. Ela adora somente a um Deus, o Senhor Jesus Cristo. É o nosso Deus. Uma só divindade suprema, o ser que criou o universo e todas as coisas que nele existem. Deus, existente por si mesmo. Então, nós vamos procurar, como eu não falo hebraico, tá bom? Não falo hebraico de forma alguma. Não falo inglês, tá bom? Vamos procurar Deus no hebraico. A palavra Eloá, somente duas palavras eu reservei aqui, tá? As pessoas que sabem falar o hebraico, me perdoem pela grosseria, porque eu não falo, tá bom? Então, segundo o meu entendimento, Eloá significa Deus no hebraico, tá? Eloá ou Reloá, eu não sei. A segunda palavra que eu separei foi Jeová, que significa Senhor Deus. Jeová é o nome mais sagrado de Deus, porque você já ouviu alguma vez falar que no globo todinho sempre estamos ouvindo a palavra Jeová, Jeová o Senhor, Jeová Deus. É desse Jeová que nós estamos falando. Gênesis 2, capítulo 2, versículo 4 e Gênesis 4, versículo 26, refere-se também a Cristo. Evangelho de Lucas 2, versículo 11, lá no Evangelho de Lucas diz: nasceu Cristo, o Senhor. Romanos 10, capítulo 10, versículo 19, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Romanos 10, versículo 9. Segundo Coríntios 4, capítulo 4, versículo 5, Paulo está dizendo assim: pregamos a Jesus Cristo, a Cristo Jesus, o Senhor. Jesus Cristo é o único assunto no ministério de Paulo. Então, como nós estamos estudando essa palavra Deus, mas quem é Deus? Então, nós inserimos aqui acerca do Senhor. Vamos continuar. Ele é Deus e Senhor de todas as coisas. E qual o nome desse Deus? Jesus Cristo.
é o nome de Deus. Jesus é Deus, Deus é Jesus. Porque quando o Espírito desceu e entrou no ventre da jovem Maria, ele gerou um corpo que trouxe uma alma, que é o poder de decisão do ser humano. A alma não morre, a carne morre e vai para o túmulo. A alma não morre, a alma é eterna. E o Espírito volta a Deus que o deu, o Espírito de vida. Aí eu pergunto para você, Efésios 4:4, diz assim, que há um só corpo, há um só Espírito, há um só batismo. E eu pergunto, tem mais coisas lá, tá? Reticências. E eu pergunto para vocês o seguinte, você que está me ouvindo, você é um corpo, uma alma e um espírito? E todos os seres humanos que você conhece também pela mesma forma. Um corpo, uma alma e um espírito. Assim como eu e todos os que eu conheço, toda a humanidade. Assim foi com Jesus. O Espírito desceu, gerou um corpo e trouxe a sua alma. E lá na cruz do Calvário, ele derramou a sua alma por nós. Então vamos continuar sobre o Senhor. O dia do Senhor, Amós 5:18-20. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Isaías capítulo 5, versículo 19, o conselho do Santo de Israel. Você aceita conselhos, queridos, do Senhor Jesus? O Senhor está nos aconselhando enquanto ainda há tempo. Ezequiel capítulo 12, 22-28. Jeremias capítulo 30, versículo 7-10. O Senhor livrará o seu povo. O Senhor tem um povo na terra, tá? Escolhido, separado, peculiar, que pertence somente, propriedade do Senhor Jesus. Quem é esse Senhor? O Senhor Jesus, queridos. Nós estamos desde o início aprendendo conhecendo o Senhor. Existem aí vários vídeos, então inscreva-se em nosso canal missionário lá no YouTube, Irene Neiva, Cristo ontem e hoje. E passe a ouvir os vídeos e a estudar com a sua Bíblia Sagrada na mão, tá? Joel capítulo 2, versículo 2 diz que o dia do Senhor será dia de trevas. Sofonias 1, capítulo 1, versículo 15-18. E 2 Pedro, capítulo 3:10, diz que o dia do Senhor será dia de alaridos, de trombetas. Aqui está referindo-se à segunda vinda de Cristo, tá bom? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1-18. Está referindo-se à segunda vinda de Cristo, que a igreja anseia por esse dia. A igreja espera e aguarda por esse dia, com anseio, com desejo, porque a noiva de Cristo ama o seu Salvador, ama o seu noivo. E nós aguardamos pela sua vinda. A oração sacerdotal de Cristo. Evangelho de Mateus 6, versículo 9-15. E também Evangelho de Lucas 11, 2-4. No Evangelho de João 13:3, são palavras dele, viu? Palavras do Senhor quando esteve aqui na terra. Do Senhor Jesus. Esse Senhor tem um nome? O nome dele é Jesus. E ele esteve aqui na terra. Olha o que ele disse aqui. Vós me chamais mestre e Senhor, dizeis bem, porque eu o sou. Esta afirmação é do próprio Senhor Jesus.
Você já viu lá, ouviu o vídeo Eu Sou o que Sou? Pois é. Então vamos aprendendo. Senhor, substantivo masculino, tratamento cerimonioso ou respeitoso dispensado aos homens. Jesus Cristo veio aqui na terra e se fez homem, filho do homem. Proprietário, aquele que possui algo, dono, proprietário, é um senhor. Dono da casa, patrão, amo, é um senhor. Pessoa que exerce poder, dominação, domínio, influência, é um senhor. Então eu deixo para sua meditação Evangelho de João 13:13. Você hoje já é capaz de chamar ao Senhor Jesus de meu Senhor e meu Salvador? Você é capaz? E você tem feito isto? Porque se você ainda não tem feito isso, eu te convido para que você aceite a Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Adore somente a Jesus como Deus, o teu Deus e Senhor. E inscreva o teu nome no livro da vida, porque o Salvador não tardará. O Salvador está dando sinais no globo terrestre de todas as formas. De todas as formas. Há pouco nós tivemos, vamos falar só disso dali para cá. O antes nós não vamos citar. Uma pandemia que atingiu o globo terrestre uniforme. Ninguém escapou com aquela pandemia. Muitas mortes, muitas. Estamos vendo catástrofes nas montanhas, nos montões de terra, montanhas inteiras no globo todinho, se desfazendo e descendo como se fosse um pouquinho só de terra. E não há ninguém que possa segurar aquilo. Nós estamos vendo e muitos vivendo enchentes horrendas, terríveis, acontecendo no globo todinho. Lugares sendo cheios de água, onde muitos não têm conseguido achar escape e estão morrendo. Nós estamos vendo o sol esquentando sobremaneira, que até lá no cantinho, na roça, no lugar mais simples assim, aonde existe árvores e muitas árvores, oxigênio puro, as pessoas estão passando mal. As pessoas nas áreas urbanas estão passando mal porque não estão suportando o calor do sol. O mar está subindo de uma tal maneira que ele está invadindo espaços de terra onde não há nenhum homem que possa dominar aquilo. Você já ouviu falar sobre isso? São sinais, queridos. Coisas acontecendo aí na lua e no sol que nem a NASA tem poder sobre aquilo de evitar. Asteroides caindo, cometas, asteroides caindo na Terra. A NASA não tem poder sobre aquilo para evitar, né? Nem o maior presidente mundial, falando da presidência humana, tem poder de evitar aquilo. Não há quem possa suster a mão do Senhor Deus. Aí você pergunta para mim assim, você pode estar curioso, você que não é cristão, pergunta para mim assim, mas ô irmã Irene, por que se Deus é tão bom, acontece isso com a criatura que ele fez? Resposta, por conta do pecado.
Lá no Éden foi posto limites para o ser humano. Não pecar, não desobedecer às ordens do Deus vivo. Mas houve o pecado. E após o pecado, o Senhor Deus disse assim: no dia em que você pecar, certamente morrerá. E após o pecado, passamos a ser mortais. A terra fora infectada com o pecado. A terra fora infectada com doenças, com pestes, com fome e com todo tipo de catástrofes que hoje nós estamos assistindo acontecer. E que 1 zilhão de pessoas no passado já assistiram com pestes e doenças. Jesus falou sobre isso no Evangelho de Mateus 24 e 25. Então, irmãos, o ser humano está sofrendo, a terra está sofrendo, é por conta do pecado, mas há a porta de escape, que é esta que nós estamos citando aqui para você. O Senhor Jesus se fez carne e foi na cruz do Calvário abrir uma porta de escape para você e para mim. Então, há salvação para tantos quantos quiserem se arrepender, passar pelo batismo em nome de Jesus. Estaremos pondo no ar daqui uns dias, porque eu preciso cumprir essa tarefa aqui primeiro. O batismo em nome de Jesus. Então, todos que passarem pelo batismo em nome de Jesus e confessarem o seu nome, estarão enxertados nele, inscritos no livro da vida. Há salvação e há perdão de pecados no batismo em nome de Jesus. Nós vamos encerrar esse vídeo, tá? E estaremos postando aí mais alguns até o dia em que o Senhor disser: agora terminou. Então estaremos encerrando com as postagens. Mas eu creio, não sei se eu terei a permissão do Senhor, que esse canal vai existir até no dia do arrebatamento da igreja. Um grande abraço a todos vocês e eu conto com as vossas orações por mim e por meus filhos. Somos carentes das vossas orações. Nesta manhã, queridos irmãos, eu quero vos saudar com a doce e gloriosa palavra do Senhor Jesus. Nós estamos fazendo um estudo onde eu tenho postado alguns vídeos lá no início com o tema Jesus é Deus e o Pai. Porque, infelizmente, nesta última hora, ou felizmente, para que aprendamos mais e mais e mais acerca de quem é verdadeiramente o Senhor Jesus, nessa última hora tem acontecido um debate, uma discussão ignorante de quem não conhece o livro de Deus, de quem não conhece a Bíblia Sagrada. Não estou dizendo a você que conheço, mas estou dizendo que estou me esforçando por conhecer o livro sagrado e por conhecer a pessoa bendita de Jesus Cristo. E alguém que não conhece e não quer conhecer, então estão discutindo e falando e fazendo aberrações com o nome de Jesus na face do globo terrestre e falando coisas horríveis, tenebrosas. Então nós estamos pegando aqui, não me envergonhe de mostrar a você o livro de Deus, a Bíblia Sagrada. Nós estamos buscando aqui e levando até você através desse canal, pão vivo que desceu do céu. E nós vamos pôr esse vídeo no ar com o tema a encarnação de Jesus. Que existem aí dezenas e centenas de pessoas negando veementemente a encarnação de Jesus. E o que é que a Bíblia diz sobre isto? Então, para o início do nosso vídeo, eu chamo você para a leitura, para o texto áureo, que está lá no Evangelho de João, no capítulo de número 1,
até o 14, tá bom? Vamos ler até o 14. Capítulo 1, do versículo 1 ao 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem nele. 8. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Você entendeu, irmão? O mundo foi feito por ele. Ele quem? Jesus. Ele é o Criador. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos que creem no seu nome, aos que creem e confessam que Jesus veio em carne para a salvação da humanidade e foi na cruz do Calvário, levou a Jesus ou Cristo, foi na cruz do Calvário e morreu por tua causa e por minha. Então, a todos que crerem e confessarem, serão salvos. 13. Aos que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Primeiro eu quero compreender nesta manhã por que aqui Jesus é chamado Verbo? Porque o verbo, irmãos, essa palavra verbo, né? Eu, tu, ele, vós, nós, vós, eles. Eu, tu, ele, vós, nós, eles. São os verbos nos tempos, são os tempos dos verbos, falando da vida humana, falando daquilo que é humano. Então, Jesus é o verbo. Você não consegue formar uma frase sem pôr nela um verbo, tá? A frase não está inteira sem que haja nela um verbo. E Jesus foi chamado verbo porque ele cabe em todas as frases, ele cabe em todos os tempos, ele cabe em todos os espaços vazios da face do globo terrestre. Ele cabe em todos os mundos, os que conhecemos e os que não conhecemos. Irmãos, é hora de pedirmos ao Senhor Deus: abra o meu entendimento, Senhor, como o Senhor fez em Lucas, no Evangelho de Lucas 24:45. Aqueles homens, os seus servos, passaram a compreender-te, porque o Senhor abriu-lhes o entendimento. Peça, você que não é cristão, você que é cristão, peça ao Senhor Deus e Ele fará você entender o que significa essa palavra verbo. Por que Jesus
era o Verbo e estava com Deus, então é outra pessoa Deus. Não, querido. A Bíblia diz que Deus, Evangelho de João 4:24, é Espírito. E no Evangelho de Mateus, capítulo 1:20, diz, o anjo chega para José e avisa a José: José, não temas receber a Maria, porque o que nela está gerado é do Espírito. Então, o que foi que aconteceu aqui, irmãos, nesse Evangelho de João capítulo 1? O que ele está querendo nos ensinar? E aqui no 14 diz assim, no versículo 14 diz assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre os homens, ou seja, habitou no meio da humanidade. O que é que aconteceu aqui? O que é que ele está querendo nos ensinar? É que o Espírito, só o Espírito, lá de Gênesis capítulo 1 e 2, no início o Espírito pairava sobre as águas. Então, irmãos, o Espírito, esse mesmo Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, desce na terra e entra no ventre daquela jovem Maria e constrói, e faz, e gera um Cristo, e gerou um corpo para habitar nele, para levar a cruz do Calvário. Jesus Cristo foi à cruz do Calvário e morreu pela humanidade. E ao terceiro dia, após a sua morte, ele ressuscitou. Deus o ressuscitou novamente. O Espírito o ressuscitou a carne que foi morta na cruz do Calvário, porque o Espírito não morre, morreu a carne em seu favor e meu favor, de graça, para nos dar a entrada no céu de graça. E o Espírito o ressuscitou ao terceiro dia, fez dele homem ressurreto e eterno, onde ele está agora levando às mansões celestiais, que ainda por alguns dias ele permaneceu na terra e depois ele ascendeu ao céu, Atos 1 e 2. E onde ele permanece até hoje, não eles, irmãos, ele. Não existe eles para Jesus, existe ele. E de onde nós esperamos o nosso Salvador, das mansões celestiais. E ele virá para tirar a sua igreja da terra, a sua noiva, um corpo que confessa, lábios que confessam que Jesus Cristo é Deus e que ele veio aqui, ele passou nesse corpo mortal para mostrar à humanidade, mesmo depois do projeto original no Éden, o projeto de Deus, o projeto original no Éden ter sido manipulado pelo adversário. Então Jesus desce aqui e mostra para o homem, calma, que ainda tem jeito. Eu vou salvar, eu vou abrir uma porta de salvação para ti. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele disse, eu abro a porta para você. Então só entra por essa porta e entram todos os que escolherem estar com ele nas mansões celestiais. E só entram aqueles que creem no seu nome. Ô irmãos, aqueles que não são cristãos, aos do Brasil e aos que estão fora do Brasil. Você crê em Jesus Cristo? Você sabe quem é Jesus? Você sabe quem é a pessoa bendita de Jesus Cristo? Você sabe o que ele veio fazer aqui? Você já confessou o seu nome, o nome de Jesus? Você já passou pelo batismo em nome de Jesus?
Eu estou aqui num estudo com vocês, com outro foco, conhecendo o Senhor Jesus, né? E entra alguém nas redes sociais e fala assim: alguém aí dos unicitários que ele não soube nem conversar, nem explicar o que ele queria dizer. Alguém aí pode me dizer aonde está na Bíblia alguém batizado em nome de Jesus? Pois, queridos, não hoje, não agora, daqui uns dias, nós vamos pôr um vídeo no ar para satisfazer a pergunta desse senhor, né? Ou todos os batizados em nome de Jesus na Bíblia Sagrada. Então, queridos, nosso horário é pouquinho, eu vou já deixar aqui para você, tá? Para que você venha estudar aí na sua casa acerca da encarnação de Jesus Cristo. E você vai pegar um texto e o outro texto e o outro com paciência e vai estudar e vai descobrir acerca da encarnação de Jesus Cristo. Jesus foi chamado verbo, né? Evangelho de João 1:3. 1:1, perdão. Evangelho de João 1:1. Jesus Cristo é Deus. Apocalipse 19:13. Não faça banal, irmãos. Aqueles que estão me ouvindo, não faça algo banal a tua salvação. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, porque da mesma maneira como existe o céu, existe também o inferno. Ai daquele que não for encontrado no livro da vida, inscrito no livro da vida. Viu, queridos? Então, enquanto nos é dado tempo e oportunidade, nós estamos aqui passando para você pão vivo que desceu do céu. O nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Provérbios 8:22 ao 23, que diz, o 23 diz assim: desde a eternidade fui ungida, e desde o princípio, antes do começo da terra, a sabedoria. Aqui está falando da sabedoria, que é o próprio Jesus, a sabedoria, irmãos. Viu? Eu não posso entrar em detalhes porque o nosso horário já está avançando. Colossenses 1:17 diz assim: ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Ou seja, tudo existe por ele, irmãos. Ele é o criador de tudo. Apocalipse 1:5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Primeira carta de João 1:1 e 2. Primeira carta de João 1:1 e 2 diz assim: a palavra da vida nos foi manifestada através do Filho de Deus, que é aquele Cristo gerado no ventre daquela jovem chamada Maria. Jesus desceu e encarnou por tua causa e por minha causa, pela nossa salvação. Não jogue a sua oportunidade fora. Confesse o nome de Jesus aí no teu lar. Dobre o teu joelho. Apanhe a tua Bíblia. Se você não tem Bíblia, compre. Leia e confesse o nome de Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Lá no livro de 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, você vai encontrar Jesus
Cristo homem, que é o único mediador entre Deus e o homem. Aí me surge aquela pergunta assim, mas por quê? O que significa mediador entre Deus e o homem? Significa, querido, que lá no Éden, no projeto original de Deus, o homem fora feito para ser eterno. Não ia morrer lá no Éden, antes do pecado. Mas o Senhor Deus disse e colocou determinações. Se você pecar, certamente morrerá. Ali, o adversário entra e estraga o projeto original de Deus e nós passamos a ser mortais. Aí, Jesus desce, abre uma porta de salvação na cruz do Calvário para a humanidade e nós daí que confessamos o nome de Jesus. Não é o nome deles, não existe isso na Bíblia. É o nome de Jesus, como meu supremo, eterno, único, bendito Salvador, Santo dos Santos, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então eu estou inscrevendo o meu nome no livro da vida e entrarei lá. E a noiva de Cristo entrará ali, nas mansões celestiais, para onde nós seremos levados e estaremos para sempre com Ele. Aí que entra a palavra homem e Deus, porque essa carne voltará a ser imortal, como Jesus foi no túmulo. O Espírito Santo o ressuscitou dos mortos. E ele passou a ser eterno. Essa carne passou a ser eterna, que é o que acontecerá com você e comigo. Seremos eternos com Jesus e viveremos com Ele só a eternidade. É isso que significa o único mediador entre Deus e os homens. Termina a morte para o ser humano quando o Senhor Jesus ressurgir esse ser humano, ele passará a ser eterno. Você crê na ressurreição? Você crê na ressurreição dos mortos? Porque para aquele que não crê, a coisa tá feia. Então vamos continuar aqui. Vai passar um pouquinho, tá, queridos? Evangelho de Lucas 5, capítulo 5, versículo 1. Apertaram a Jesus a multidão. Atos 4, versículo 31. Anunciando com ousadia a palavra. Atos 8, versículo 14. Os apóstolos em Jerusalém. Barnabé e Saulo em Chipre. Atos 13, versículo 7. Efésios. O capacete da salvação e a espada do Espírito. Efésios 6, 17. Tiago 1, 22. E sede cumpridores da palavra. É necessário viver aquilo que se prega. Viu, queridos? Não adianta pregar, que quer seja num púlpito com 100 mil pessoas lá dentro daquele templo, quer seja lá debaixo de uma árvore com apenas um ouvinte, quer seja através de um canal com 1 zilhão de pessoas te ouvindo. Não adianta pregar se não viver o que você está pregando. É necessário viver o que se prega. Viu, queridos? Isto sim é estar enxertado em Cristo. Apocalipse 22, 19. Se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa,
que estão escritas neste livro. Aí, irmãos, para que você não tenha dúvida, né? Você que não conhece ainda o Senhor Jesus, ele está falando deste livro, a Bíblia Sagrada. O que está escrito aqui, muitas coisas já aconteceram, muitas estão acontecendo e muitas estão aí por acontecer. E ai daquele que tirar um tio ou uma vírgula desta palavra escrita. Viu, querido? Então, você tem o direito de não aceitar e não escolher ao Senhor Jesus. Mas eu tenho o dever de passar para você aquilo que está escrito aqui, segundo o comando, sob o comando e as ordens celestiais do meu Senhor Jesus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus.